Olá, crianças, pais, professores, todos aqueles que têm acompanhado as histórias bíblicas aqui do nosso canal. Vamos para mais uma história bíblica e vamos agora falar sobre Deus separa Abrão e Ló. Você encontra a base para essa história em Gênesis capítulos 13 e 14. Na história anterior, nós aprendemos que Deus chamou Abrão e disse para que ele saísse da sua terra, do meio de seus parentes, e fosse para uma terra que o próprio Deus iria indicar. Deus prometeu que transformaria Abrão em uma grande nação e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ocorreu em algum momento na história que nós ouvimos anteriormente que Abraão foi para o Egito e lá ele mentiu acerca de Sarai, não revelando que ela era sua esposa, porque ele tinha medo que os egípcios fossem matá-lo por causa da beleza de sua esposa, né? Mas aí Deus poupou a vida de Abraão, também cuidou de Sarai, apesar dessa situação, que é uma situação de pecado de Abrão, né? Que ele não mostrou fé na providência de Deus. Mas aí, Faraó, depois que descobriu que Abraão, na verdade, era esposo de Sarai e não irmão, ele mandou que Abrão saísse daquela terra com tudo que ele tinha, junto com sua esposa e também com o seu sobrinho Ló. Abrão então partiu para Betel, ao mesmo lugar que ele tinha construído um altar, e ali ele novamente invocou o nome do Senhor. É importante nós observarmos que Abrão demonstrava que confiava nas promessas de Deus. E ele sempre procurou deixar isso claro para sua família e para qualquer outra pessoa que tivesse contato com ele, porque ele era um servo de Deus. No capítulo anterior, nós vimos que em duas ocasiões ele levantou um altar ao Senhor. E aqui novamente nós vemos Abrão invocando o nome do Senhor. Bom, voltando à história da saída, né, de Abrão, Sarai e Ló lá do Egito, a Bíblia relata que o sobrinho de Abrão, Ló, ele também estava viajando e ele também tinha muitos rebanhos, gados e tendas. Deus deu prosperidade não apenas a Abraão, mas também para Ló, seu sobrinho. Só que a terra onde eles estavam era pequena demais para cuidar de tanta gente e de tantos animais. As famílias deles tinham crescido bastante e eles tinham tantos animais que o próprio campo já era pequeno para fornecer alimento e água para todos aqueles animais. Houve até uma situação em que os pastores de gado de Ló discutiram com os pastores de gado de Abrão. Abrão então disse a Ló que não era bom que eles tivessem esse tipo de problema e que os seus pastores ficassem discutindo uns com os outros, porque eles eram parentes próximos, parentes chegados. Então Abraão pediu a Ló que ele escolhesse uma terra para habitar, uma terra que fosse distante dele mesmo, né, de Abrão. E aí Abraão disse: se você escolher ir para a esquerda, então eu vou para a direita. Ló então olhou a campina do Jordão e viu que era uma terra bem regada, bem rica e bem produtiva. E aí, pensando no cuidado de seus animais e na prosperidade de sua família, ele escolheu aquele lugar para morar e foi para lá com toda a sua família, com os seus servos e com os seus animais. E Abraão, então, ele habitou na terra de Canaã. Ló foi armando tendas desde aquele local até a cidade de Sodoma. Mas a Bíblia diz que os homens daquela cidade, né, a cidade de Sodoma, eram homens muito maus
e grandes pecadores contra o Senhor. Nós vamos aprender um pouco mais sobre essa cidade de Sodoma em uma história mais adiante. Mas já aqui no capítulo 14 de Gênesis, é relatado que houve uma guerra envolvendo os reis dessa cidade e que a família de Ló foi levada como prisioneira, junto com todos os seus bens. Mas um dos servos de Ló escapou e correu para contar a Abrão. E Abrão então se organizou e se juntou com 318 homens de sua casa e resgatou Ló, seus bens e sua família. Mas antes desse episódio acontecer, estando Abrão em Canaã, o Senhor apareceu para ele e disse para Abrão olhar para uma grande região, para ele olhar de todos os lados. E Deus então disse que toda aquela terra seria dada a Abrão e a sua descendência para sempre. O Senhor prometeu que a descendência de Abrão seria tão numerosa quanto o pó da terra. Você já tentou contar quantos grãos de pó tem numa nuvem de poeira? É impossível, não é? Por isso, o Senhor quer dizer que a descendência de Abrão seria incontável. Deus disse para Abrão se levantar e percorrer aquela terra, pois essa terra lhe seria dada. Lembrem-se que Deus fez uma promessa para Abrão. Seu sobrinho Ló foi junto com ele durante algum tempo, mas a promessa era para Abrão. Foi necessário que eles se separassem para que Abrão percorresse o caminho que o Senhor preparou para ele. Aqui nessa passagem, nós vemos que Ló ficou com uma terra produtiva, que lhe serviria por um momento e seria bom para a sua própria família. Mas a promessa de ser uma grande nação e de abençoar todas as famílias da terra foi dada a Abrão. Até aquele momento, Abrão não tinha filhos, porque Sarai era estéril. Mas certamente as promessas de Deus de que faria dele uma grande nação e de abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão, isso tinha deixado ele animado. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nas demais histórias aqui do Antigo Testamento. Que Deus então nos abençoe. E as nossas perguntas para reflexão e para fixação de aprendizagem: por que Abrão teve de se separar de seu sobrinho Ló? Segunda pergunta: como era o lugar que Ló escolheu para ficar? E terceira pergunta: por que você acha que de vez em quando Abrão construía um altar e invocava o nome do Senhor? E o nosso último slide, mostrando a lista do material que nós utilizamos para a preparação dessas histórias. Então, que Deus nos abençoe e nos vemos na próxima história.